Hoje eu quero te convidar para uma viagem no tempo. Vamos voltar ali para 1974, quando a nossa agricultura ainda era simples e de base familiar. Praticamente toda a produção era voltada para o mercado interno, não existiam tecnologias de hoje e a produtividade era bem baixa. Nessa época, o Brasil vivia um momento de transição no campo. A agricultura brasileira ainda era predominantemente voltada para o cultivo de alimentos em pequena escala e as tecnologias utilizadas pelos produtores eram bem limitadas. As práticas agrícolas eram muitas vezes feitas manualmente, o que demandava muito trabalho e muito tempo. Mas o mundo também estava mudando e a demanda por alimentos crescia e era preciso aumentar a produtividade e controlar as pragas de forma eficiente. Então foi nesse cenário que surgiu o primeiro herbicida à base de glifosato, mudando tudo. O herbicida à base de glifosato entrou em campo como uma solução prática e eficaz. Ele se tornou rapidamente o mais utilizado no Brasil. Segundo um estudo da Data Intelligence, estima-se que o glifosato representa hoje 62% do uso de herbicidas no país. Esse aumento no uso do glifosato reflete uma transformação na agricultura brasileira, especialmente na década de 1990, quando o Brasil passou a ser reconhecido no cenário mundial como um grande produtor agrícola. O glifosato, portanto, não apenas fez a diferença em termos de controle de plantas invasoras, mas também ajudou o Brasil a se tornar uma potência na produção de grãos. Ou seja, mais alimentos nas mesas das famílias brasileiras e mais dinheiro no bolso dos produtores rurais. O aumento na produtividade proporcionado pelo uso do glifosato gerou um crescimento significativo na economia brasileira. Nos tornamos os maiores exportadores de soja, milho, café e outras commodities, gerando milhares de empregos e movimentando toda a economia mundial. Mas como que ele funciona? Simples. O glifosato é não seletivo, ou seja, age sobre várias plantas invasoras, bloqueando uma enzima essencial para o crescimento. Esta enzima é chamada de EPSPS, responsável ali pela produção de aminoácidos essenciais para que essas plantas invasoras cresçam. Quando o glifosato entra em ação, ele impede a planta invasora de produzir esse aminoácido, fazendo assim com que ela morra. Resultado, as ervas daninhas secam enquanto o solo continua pronto para ser cultivado logo em seguida. Esse processo economiza tempo e trabalho para o produtor. E tempo é dinheiro, certo? Então, além disso, o glifosato pode ser aplicado de forma eficiente, antes ou depois do plantio, dependendo da cultura e da necessidade do agricultor. Ele deve ser usado para controlar ervas daninhas em diversas fases do crescimento da planta, o que ajuda ainda mais a manter o campo limpo, sem prejudicar a cultura principal. Mas a revolução não parou por aí. Com o uso do glifosato, foi possível desenvolver a técnica do plantio direto. O solo não precisa mais ser arado para haver o plantio. Isso trouxe uma enorme vantagem para o Brasil. Ele se mantém protegido contra a erosão e, ao mesmo tempo, retém mais a umidade, ou seja, mais produtividade e menos custo para o produtor. O plantio direto foi uma inovação crucial ali para o Brasil. Ao adotar essa técnica, o país conseguiu aumentar sua produção sem expandir a fronteira agrícola, o que é um ponto importante para a preservação ambiental. Estima-se que, desde a adoção do plantio direto, a taxa de erosão do solo do Brasil foi reduzida em 90%, promovendo uma agricultura muito mais sustentável. Essa prática se tornou um dos pilares da agricultura sustentável, preservando recursos naturais enquanto mantém a produção alta. Um verdadeiro golaço aí para o agronegócio brasileiro. O Brasil conseguiu melhorar a eficiência da produção sem sacrificar o meio ambiente, o que tornou o país um modelo de sustentabilidade no setor agrícola, apesar do que falam lá fora. E tem mais, em 1998, no ano da Copa, o uso de sementes geneticamente modificadas resistentes ao glifosato foi aprovado no Brasil. Elas permitiram que o herbicida elimine todas as ervas daninhas sem prejudicar culturas como soja, milho e algodão, que compõem grande parte da produção agrícola nacional. Estima-se que desde a década de 90, após a criação de sementes resistentes ao glifosato, o uso aumentou cerca de 15 vezes. Essas sementes transgênicas ajudaram a garantir uma produção agrícola ainda mais eficiente e ainda mais rentável. Elas tornaram possível o controle de ervas daninhas sem comprometer a produtividade das lavouras. A soja, por exemplo, que é a principal produção agrícola do Brasil, passou a ser cultivada em larga escala, atendendo a crescente demanda externa, principalmente ali na China, um dos maiores compradores de soja do Brasil. Hoje, o glifosato continua sendo essencial para a nossa agricultura, ajudando o Brasil a se manter como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, garantindo a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo em 180 países. Chupa essa! De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de alimentos do planeta.
E sem o uso de tecnologias como o glifosato, isso nunca teria acontecido. O uso desse herbicida permitiu um aumento significativo na produtividade das lavouras, o que é um dos principais fatores para o crescimento ali do setor agrícola brasileiro. O glifosato, portanto, é sinônimo de tecnologia, produtividade e, claro, sucesso no campo. Ele ajuda o Brasil a se manter como uma potência agrícola, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico para o nosso país. Desde a década de 70, o Brasil não parou de crescer de produção. Grande parte desse sucesso pode ser atribuído ao uso de tecnologias inovadoras. Além disso, é interessante destacar que a pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia agrícola não tem parado. Novas versões de glifosato e outras tecnologias de controle de pragas estão sendo desenvolvidas para melhorar ainda mais a eficiência e a sustentabilidade do nosso agro. Se você se orgulha dessa história de inovação e de sucesso aqui do Brasil, não deixa de curtir esse vídeo. E também, se você gostou disso aqui, se inscreve no canal, porque aqui a gente traz várias pessoas para serem entrevistadas, muito conteúdo bom e principalmente dá voz ao agro brasileiro. Então se inscreve aqui e te vejo no próximo vídeo.